Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e a convite do professor Rogério, eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como funciona o processo de criação de um roteiro para o curta-metragem Rastros do Além, que vocês estão desenvolvendo. Então resolvi gravar esse vídeo aqui um pouquinho para poder explicar melhor e aí fornecer o material para vocês e ficar um pouco mais simples esse processo de criação de roteiro, tá? Eu fiz faculdade de design de animação, que é uma vertente do cinema voltado para a parte de animação, então 2D e 3D. Eu vou inclusive mostrar um pouquinho aqui do meu projeto que eu desenvolvi para vocês terem também uma ideia melhor de como funciona na prática tudo isso que eu vou explicar. Mas assim, para começo de conversa, eu assisti o curta-metragem de vocês, parabéns pela ideia, parabéns pela produção. Realmente está ficando muito interessante e eu tenho certeza que com um pouco de técnica empregada, vocês vão conseguir ter um resultado muito melhor. O professor Rogério acabou contando aí um pouquinho que uma empresa parece que vai desenvolver o projeto, né? E esse material de roteiro vai ser fornecido para a empresa. Eu até estava explicando um pouco para ele como é importante ter esse tipo de material quando vai desenvolver algum tipo de material midiático, né? Que é o que a gente chama. Então, é alguma coisa que vem da mídia. Então, pode ser um curta-metragem, um episódio piloto de uma série, um teaser, um trailer. Então, tudo isso são coisas midiáticas. Quando a gente vai desenvolver, é importante termos um roteiro bem estruturado com alguns itens para que a gente consiga se guiar dentro do projeto inteiro, da duração de todo o projeto. Então, é muito importante o roteiro servir como uma espécie de mapa, uma direção, para garantir que tudo aquilo vai sair conforme o planejado e que vai alinhar as expectativas do que foi planejado também. Então, acredito que isso vai ser muito importante, principalmente para essa produção um pouco mais elaborada com a empresa que vai ajudar vocês a desenvolver algo realmente profissional. Então, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês sobre o desenvolvimento do meu projeto de TCC, onde eu, inclusive, fiz uma anotação e criei uma ferramenta para a gente conseguir desenvolver todos os itens e fazer essa gestão mesmo das coisas que a gente precisava entregar. Então, eu vou abrir um pouco essa ferramenta aqui, chama RunRunit. Ela é uma ferramenta de gestão de projetos e aqui eu dividi em separações, em áreas, como se fossem matérias que a gente tinha que entregar no TCC. Então, dentro de produção textual, a gente tem aqui a parte de roteiro. Então, aqui a gente tem todas as subtarefas dentro de roteiro, né? Não se assustem com essa lista que eu vou explicar o que funciona, o que é cada uma dessas coisas. Então, aqui dentro de roteiro, a gente tem alguns itens: a ficha técnica, logline, storyline, a parte dos personagens, o universo, que é onde aquela história vai se passar, os cenários, a parte de argumento, que eu também vou explicar um pouco depois, e o roteiro em si, ou seja, quais são as cenas, como elas funcionam. O roteiro de áudio, porque sim, também existe um roteiro para o áudio e é muito importante porque o áudio também é boa parte da nossa produção. Tem a parte de sinopses, que é a comercial, e a sinopse técnica. Então, vamos destrinchando cada um desses itens aqui. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada um deles e vou compartilhar também com vocês um documento que eu coloquei aqui no Docs do Google, com todos os itens de roteiro assim essenciais para uma produção midiática, né? Então, pode ser um curta-metragem, como é o caso de vocês, poderia ser um teaser, como foi o meu caso na faculdade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no roteiro é a ficha técnica. Então, na ficha técnica vão ter alguns itens ali, como por exemplo, qual é o público dessa obra, qual é o título, qual é, se haver um gênero, por exemplo. Então, eu vou até compartilhar aqui com vocês um documento de roteiro que a gente utilizou no meu TCC para deixar isso um pouco mais objetivo. Então, vindo aqui para a ficha técnica, a gente tem aqui, né, o nome da série,
o estilo da série, a quantidade de episódios, a duração, a faixa etária, o gênero, como eu falei. No caso de vocês, como é um curta-metragem, então a gente pode dizer que a ficha técnica seria aqui o título, né? Seria o gênero e seria a faixa etária. Vou colocar os acentos aqui. Então, esses seriam os itens da ficha técnica, assim, de vocês. O logline, ele é uma simplificação da simplificação. É tipo assim, vamos resumir a nossa história em cerca de 4 linhas. É basicamente o logline. Então, você vai descrever em poucas palavras, uma sentença, um parágrafo, o que é aquela história. Então, no nosso caso aqui, é um primeiro ser primordial em meio ao deserto que lida com soluções vindas de uma pedra mágica para tentar resolver, né? Então, você explica a sua história em poucas linhas. O logline é isso. Ele não tem o intuito de convencer alguém a assistir sua história ou de ser interessante, assim, cativante. Ele tem o intuito de definir qual é a premissa que vai ser tratado. No caso do curta-metragem de vocês, pelo que eu observei, seria contar um pouco das histórias, dos relatos reais, desses rastros de coisas sobrenaturais, né? Contar ali a perspectiva de cada um. Então, esse seria o logline. O storyline, ele vai ser a logline, só que mais extenso. Então, vocês vão perceber que a gente vai estar trabalhando sempre com, primeiro, um item e depois essa ideia principal. A gente pega essa ideia principal e tira uma ideia um pouco maior dela. Então, esse processo de roteiro que eu tô mostrando aqui, ele é para construir uma história do zero. Tipo, quando você tem a ideia e você quer trazer para o papel para fazer uma produção de verdade. Então, você vai extraindo as coisas. Como no caso de vocês, você já tem a ideia formada, já tem até que o curta-metragem pronto, seria uma primeira versão ali, essas informações vocês vão tirar do curta e o storyline, voltando aqui para o raciocínio, né? Ele vai justamente contar a linha da história, do início, meio e fim. O que acontece. Então, no caso aqui do curta-metragem, no início a gente tem um relato X, a gente tem depois um relato Y e um relato Z. Então, é importante contar o início, meio e fim. A característica dos personagens, no caso de vocês, seria mais uma descrição das pessoas que estão participando. Então, colocar ali o nome das pessoas e mais ou menos qual é a história dele, de cada um, assim. Acho que isso vai ser importante também para definir quem vai ser o elenco final, né? Então, a gente vem para o universo, que é o universo que a história está se passando. Nesse caso do curta-metragem de vocês, eu acredito que seja um universo onde tem essas questões sobrenaturais, mas principalmente o universo do cotidiano. Você não precisa necessariamente criar um universo novo, mas é um universo do cotidiano. Então ele mostra ali o dia a dia do bairro do Botuverá. Então esse seria o universo, né? Os cenários ali é basicamente as locações que vocês vão trabalhar. Então as locações são os ambientes em que são gravadas as cenas, tá? A parte de argumento e roteiro, o que acontece? O argumento, ele é basicamente uma escrita sem... Eu vou pular aqui a parte de descrição, né, de universo, porque a gente tinha vários cenários aqui. O argumento, no caso, a gente fez do episódio piloto, né? E ele vai ser um texto bem maior, como vocês podem ver, né? Ele vem até aqui, mais ou menos. Ele é um texto corrido e ele vai contar exatamente o que acontece na história. Então é importante aqui definir o que, como, quando, onde, que horas, o que acontece depois, o que acontece antes. Então você vai contar a história sem intenção de ser
bem escrita, no sentido de florear as palavras, de causar uma boa leitura para a pessoa que está lendo. Você não está escrevendo um livro para alguém ler e falar, nossa, que interessante essa escrita. Não. O argumento, ele é para definir o que vai acontecer e colocar isso em palavras. Então, você vai usar bastante adjetivo, vai descrever muito bem, objetivamente, as coisas que estão acontecendo. É importante isso. Depois do argumento, vem o roteiro em si. Então, o roteiro a gente chama de escaletas que seriam basicamente as cenas. Então, na estrutura aqui que a gente coloca, geralmente, essa é uma estrutura para cinema, tá? Então, roteiro de novela, roteiro de filme, esses filmes de festivais que vocês veem, geralmente o roteiro viria nesse formato. Então, vai ter ali a cena 1, 2, 3, 4. E a gente conta como cena toda vez que sai de uma localidade ou a gente tem uma mudança de câmera ou de perspectiva muito grande. Como assim? Nesse caso aqui, ó, na cena 1, a gente tem ela, cena 1, 2 pontos, deserto, ext significa que é externo, e aqui é o período do tempo, manhã, tarde e noite. Pra gente saber também a parte do cenário ali, né? Então, na cena 1, a gente tem aqui a descrição do que acontece na cena 1. Logo em seguida, eu tenho a cena 2, que é na mesma locação. Ele mudou de cena. Por quê? Porque aqui a gente tem outra câmera. Na cena 1 é uma câmera, na cena 2 é outra câmera. No caso do documentário de vocês, como é um documentário, justamente, a câmera ela é fixa. Então, as cenas seriam os takes de cada um dos testemunhos ali, né? Dos depoimentos. Eu percebi que, por exemplo, tem alguns cortes no meio dos depoimentos. Isso não seria contado como uma outra cena. Seria simplesmente um corte. Uma cena, ele é necessariamente um ângulo de câmera específico, onde tem uma ação específica. Então, no caso de vocês, cada cena seria para um depoimento. Feito essa descrição de cenas, eu vi que vocês também têm uma abertura. A abertura entraria como cena. Então, vocês podem colocar aqui, cena 2, abertura. Aí você descreve aqui, como vocês até descreveram, ó. Introdução começa com as imagens de cada história, rolando de maneira similar. Isso aqui tá excelente para entrar como a cena, por exemplo. Essa parte da narração também entraria na parte das cenas. Vindo aqui, a gente tem o roteiro de áudio, que é interessante que ele acompanhe o roteiro de... Aqui, ó, como a gente tem exemplo de falas, ó. Seria a fala do narrador, seria mais ou menos isso. O roteiro de áudio... Aqui, vamos vir... Ó, isso foi o que a gente produziu, o teaser. Você vê que o episódio piloto e o teaser, eles são coisas diferentes, mas basicamente o teaser, ele seria um trailer, assim, digamos assim. Então, no nosso roteiro aqui, a nossa escaleta de cenas do teaser, que foi o que a gente realmente produziu e eu vou até mostrar para vocês posteriormente, a gente tem as cenas e tem a parte de sonorização junto. Então é isso que eu indico vocês a fazerem. Escrever a cena, escrever o que acontece e colocar a parte de som. No nosso caso aqui, cena 1, né? O grande deserto é demonstrado com o sol escaldante, acompanhado de dunas de areias intermináveis. Esse é o roteiro da descrição do que está acontecendo. O roteiro de áudio é isso aqui. O som do vento em meio às dunas com uma música egípcia atrás. Essa é a descrição do nosso áudio. Então, como vocês têm uma ambientação um pouco mais sombria, é importante descrever isso em cada uma das cenas. Vindo aqui para a sinopse comercial e a sinopse técnica, esses são outros dois itens que vocês vão fornecer. A técnica para a equipe de produção e a comercial, justamente para a parte comercial, para o consumidor final. Então, a sinopse técnica, nesse caso aqui a gente fez cada um dos episódios porque era pedido, era um pré-requisito, mas na sinopse técnica ela vai servir para a produção também entender o que eles vão trabalhar. Então é importante descrever com objetividade e sem querer florear muito o que está acontecendo. É importante descrever com adjetivos simples, mas que sejam claros para a pessoa que está lendo, porque é para a pessoa que nunca ouviu sua história ter uma sinopse. Então você imagina que seja algo um pouco mais técnico.
Na comercial, não. Na sinopse comercial, vocês até podem colocar isso num flyer, num panfleto, alguma coisa assim, para convencer o consumidor a assistir o produto de vocês. Então, a sinopse comercial, ela é algo para que o leitor fique intrigado ali com a história. Acredito que tenha ficado um pouco mais claro como funciona. Essas são muitos itens, mas como vocês já têm um material produzido, vai ficar um pouco mais fácil de extrair cada uma das coisas. Então, o que eu sugiro é vocês entenderem aqui, né? Primeiramente, a parte do argumento, onde vocês vão escrever exatamente tudo o que acontece. Depois vocês podem partir para a parte dos personagens e a parte do universo, que seria onde dos cenários, perdão, parte dos personagens e a parte do cenário, que seria onde vocês vão gravar e com quem vocês vão gravar. E depois essa parte de ficha técnica, de sinopse técnica, essas coisas elas já vão vir porque a ideia já está sólida. Então essas informações vocês já têm. A parte de roteiro de áudio, eu acredito que a empresa, assim, não sei muito bem como funciona o projeto, mas acredito que tenha uma pessoa responsável por isso. É também importante descrever como vocês imaginam esse áudio para que saia tudo de acordo com o planejado. Então, por isso é tão importante. Eu vou também escrever um pouquinho aqui mais a definição de cada uma das coisas e disponibilizar para vocês, para ficar um pouco mais fácil esse processo. Tá bom? É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar através do professor Rogério e encaminhar para mim, que eu tento responder na medida do possível. E eu vou também disponibilizar o link para o meu TCC, que foi uma produção de 3D. Então, é desse roteiro que vocês acabaram de ver, para vocês poderem assistir e ver como é que ficou o projeto final. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato, estou à disposição. Boa aula e bom projeto!